Muito bom dia, iniciamos aqui mais um panorama. Na cobertura de hoje temos aí a Europa subindo em torno de 0,5%, basicamente a Europa tendo um pouco mais de alívio porque teve publicação de dados de balanço de bancos lá que trouxeram um pouco de paz para esse mercado. Por que comento dos bancos? A gente está vendo aí problemas bancários novamente, mais um capítulo nos Estados Unidos com a crise bancária, né? E a gente teve aí então o fechamento, por assim dizer, do First Republic Bank, que era um banco que estava à vias de ser liquidado, mas ele foi incorporado por um banco maior chamado JP Morgan. Esse já é o terceiro banco a sofrer disso e basicamente o problema é o mesmo. Eles lançaram títulos lá atrás a 2% e hoje eles estão com títulos aí a 5% na marcação a mercado. Esse não é o problema, porque se eles levassem até o vencimento, tudo bem. O problema é o seguinte, eles não fizeram estratégias para ter liquidez para caso houvesse realmente uma corrida aos bancos, que é o que está tendo agora. Então eu tenho uma preocupação de que o banco vai quebrar, o que eu faço? Eu vou lá e resgato o meu dinheiro. Porém, os bancos eles não têm todo o dinheiro que eles jogam no mercado, né? Então, basicamente assim, eles emprestam 1.000 de você, reemprestam 900 e vão girando, né? Então, digamos que eu emprestei 1.000, eles reemprestaram 900 para vocês, vocês foram lá e emprestaram 900 para eles reemprestam aí, digamos, 800. Então, de 1.000, jogando números aleatórios aqui, eles conseguem fazer 10.000, por exemplo. Então, o problema é o seguinte, se todo mundo vai resgatar no banco, ele não tem dinheiro suficiente. E para isso, ele precisaria dessa reserva de liquidez. Porém, eles acabaram aí errando a mão por não estarem acostumados com uma taxa de inflação muito alta e uma taxa de juros também muito alta. E tem bancos menores aí também preocupando, né? Seguindo a mesma linha, no dia cai 20%, no outro dia cai 30%. Porém, a princípio, pode ser que atinja só os bancos menores. Ásia e Pacífico, a gente vê uma Ásia e Pacífico em feriado ainda, né? Então a gente não tem muito o que falar sobre eles. China sai do feriado hoje, Japão, se eu não me engano, vai até sexta-feira. Para S&P e Nasdaq no futuro a gente vê uma recuperação da forte queda que teve ontem, subindo no momento em média 0,25%. E a gente também tem que comentar aqui do Ibovespa, né? Com essa questão dos bancos, a perspectiva é que você tenha uma economia mais travada, uma possível recessão mundial, né? Onde as commodities passam a não ser tão atrativas. Então, você tem um petróleo caindo, um minério de ferro caindo e também as demais commodities, né? O petróleo caindo bem, caindo abaixo daquela região dos $70 que a gente comentava. E também o minério chegando aí numa zona de resistência, né? Que seria os $100, o ponto mais relevante para o minério de ferro, né? No nosso índice a gente viu ontem caindo forte, 2,19%, muito pelas questões de banco e também Vale e Petro que contribuíram fortemente para essa queda. A gente viu o Petrobras caindo 4% e Vale caindo mais ou menos 4% também. Para o dia de hoje a gente vê um dólar contra as principais moedas do mundo caindo 0,4%, um dólar mais fraco também contra países emergentes e o tom um pouco misto, né? O dólar para baixo, mas também uma perspectiva aí de bolsas para baixo, com exceção aí da Europa. A gente tem também nas agrícolas queda para o trigo, para o milho, complexo da soja e para o café, sendo que o que mais está chamando a atenção hoje na queda é realmente o milho caindo 1,23%. Fundos aumentando posição vendida em trigo e aumentando posição vendida em milho também. Lá nos Estados Unidos, como é que está o plantio? Na segunda-feira foi publicada uma evolução do plantio. Ela veio ainda com ritmo bom, mas um pouco mais desacelerado comparado com a semana anterior. O que ainda está pegando ela na parte do norte, então a gente tem as Dakotas que ainda estão com bastante nível de neve lá, dificultando, né, o plantio, tanto é que lá não foi plantado nada ainda. Porém, para o resto dos Estados Unidos, as condições são muito boas, o plantio está sendo cedo. E essas duas combinações fazem com que a expectativa de produção seja elevada. Então pode ser que a gente veja aí produções recordes nos Estados Unidos. E isso já começa a ser marcado aí nos prêmios lá dos Estados Unidos, que ainda se mantém forte, né, por assim dizer. E para a soja a gente vê também lá nos curtos caindo menos do que caindo no mais longo, porque a expectativa é que o Brasil invada aí a janela de comercialização dos Estados Unidos e a gente seja um concorrente. Então lá precisa realmente cair os prêmios para se equivaler aqui, porque aqui no Brasil caiu bem o preço da soja e do milho também.
Aqui no Brasil, a gente está 4 milhões de toneladas atrasado no nosso programa de exportação, sendo que fica difícil daí para bater o número que o mercado projeta, né, de 95 milhões de toneladas. Outra questão é que saíram dados de estoques lá para Mato Grosso e também para o Goiás, e com a perspectiva de uma ótima safra de milho, a ideia é que o espaço, a armazenagem fique muito concorrido, muito mesmo. Então pode ser que a gente veja aí uma nova corrida nos mercados, desovando um pouco dos seus armazenamentos, né? Para realmente ter mais espaço para estocar as demais commodities aí que estão para chegar. Para o dia de hoje, a gente tem um dia bem interessante mesmo. É a chamada Super Quarta, onde a gente tem definição da política de taxa de juros dos Estados Unidos, do Brasil, e também amanhã a gente vai ter lá na Europa. Então, um dia hoje bem interessante em termos de dados. Fora isso, a gente tem dados durante a manhã aí de PMI do setor de serviços lá nos Estados Unidos, às 10h45 da manhã. Às 11 horas da manhã a gente também tem ISM não manufatura. Temos estoques de petróleo bruto às 11h30. E na parte da tarde, quando é a cereja do bolo, né, a gente tem a definição de taxa de juros dos Estados Unidos. O mercado entende que vai vir mais uma alta de 0,25%, isso aí já é consenso. Porém, os olhos e as atenções estarão voltadas para o comunicado. Será que o Fed vem falando que chegou ao final do ciclo de alta de juros ou vai deixar aberto? As expectativas é que provavelmente sim, ele dê uma pausa e deixe em aberto aí, vamos olhar os dados, como é que vem e vamos ver se precisa aumentar mais. Dificilmente vem dizendo que encerrou o ciclo. Se vier nesse tom, caso aconteça, a chance é baixa, mas ela ainda é possível. Se vier nesse tom, a gente deve ver aí bolsas festejando, bolsas ao redor do mundo em alta e $1 para baixo. Porém, a gente ainda tem que aguardar. E às 6 horas da tarde a gente tem a divulgação aqui da nossa taxa de juros do Brasil, que provavelmente não vai ter alteração nenhuma. E, de novo, fica atenção aí para o comunicado. Porém, como não teve nenhuma alteração aí nos planos do governo, não teve nada implementado ainda, a expectativa é que essa taxa ainda fique para mais uma reunião. E nesse meio tempo aí de 45 dias, pode ser que o Copom decida na próxima, talvez baixar aí, quem sabe em 0,25%, porém depende muito realmente de como vão ser implementadas aí as políticas do governo atual.